pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meu nome é Mariana e esse é o canal Sobrenatural. Bora de coletânea de relatos sobre hospitais. Mas antes eu quero pedir a você que gosta aí do canal, já deixa seu like aí, compartilha com seus amigos, se inscreva também quem não é inscrito e ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Se tiver algum relato relacionado aí ao sobrenatural aí, quiser mandar pra mim, o e-mail tá aqui na descrição do vídeo. Se esse vídeo tiver também a função de hypar, quem puder hypá-lo aí pra mim, eu agradeço demais. E se vocês quiserem me seguir nas outras redes sociais também, o link delas estão todas aqui, ó, na descrição do vídeo. Mas agora chega de papo, chega de enrolação e bora pra esses relatos sobre hospitais. O primeiro relato é este aqui, o fantasma do hospital. Oi Mariana, preciso te contar algo que aconteceu comigo no sábado, dia 9 de maio deste mesmo ano, 2025, aqui no hospital onde trabalho como segurança. Não é algo que costumo falar por aí, mas dessa vez foi diferente. Eu estava de plantão naquela noite, como de costume, fazendo minhas rondas pelos corredores. Já era bem tarde, o hospital estava quase todo em silêncio. Só aquele som das máquinas e de vez em quando o rangido de portas velhas ou o grito de algum paciente que estava sentindo dor. Mas fora isso, era quase todo silencioso. Foi quando um dos funcionários, um rapaz novo, que costumava trabalhar ali no setor de limpeza, ele veio até mim. Ele estava muito pálido e parecendo ter visto o próprio diabo na frente dele. Ele me disse que estava passando por um dos corredores lá no fundo do hospital, aquele que fica perto de uma sala desativada, quando deu de cara com uma coisa. Segundo ele, havia um homem parado encostado na parede, mas era um sujeito estranho, que parecia estar ali, mas ao mesmo tempo não estava. Era como se cada piscar de olho dele, ele desaparecia e reaparecia. E o mais esquisito era o rosto do homem. Era completamente deformado, como se tivesse derretido ou sido queimado, mas sem sangue. Diz que ficou paralisado por medos por alguns segundos, mas conseguiu puxar o celular e bater uma foto. De início, eu disse para ele que devia ser algum paciente, até que ele me mostrou ali a foto. Quando ele me mostrou a imagem, olha, eu juro por tudo, tinha sim alguém na foto, mas era um vulto. Só que um vulto nítido. Parecia ser humano, mas com um rosto que me deu calafrio, só de olhar. Não parecia reflexo nem sombra, nada que se explicasse com lógica. Era como se o homem tivesse saído de outro plano e aparecido ali só por uns instantes. Uma coisa medonha mesmo. Depois que ele me mostrou, alguns colegas foram com ele até o local, tentando encontrar uma explicação. Procuraram algum objeto, vidro, qualquer coisa que pudesse justificar a imagem, mas não encontraram nada. Como eu disse, lá era perto de uma ala que estava abandonada, e lá também não era muito usado. Nada que pudesse produzir aquele tipo de figura estava no local. O lugar estava exatamente como sempre esteve, vazio e escuro. E agora com uma presença que ninguém mais conseguia ignorar, pois ele não foi o primeiro a ver. Não sei o que ele viu exatamente, mas conheço bem aquele hospital e já ouvi várias histórias. Mas essa foi a primeira vez que alguém teve coragem de mostrar uma prova, ou seja, ele foi o único que conseguiu tirar uma foto, pois os outros que viram sempre saíam correndo. E eu vi essa foto com meus próprios olhos, pena que perdi o contato com ele e não tenho como mandá-la aqui para você. Obrigada por ler, Mariana, um abraço pra você. Eu que te agradeço e um abraço aí pra você também. E tipo, ele conseguiu registrar ali, né, deve ser um fantasma, um vulto, né, uma impressão talvez, uma impressão ali do tempo. Né, e ele conseguiu registrar ali, que pena, né, que você não tem mais contato, né. Eu ia gostar de ver a foto mesmo. O que parece aqui é ser uma figura bem medonha, né, com o rosto meio deformado, como se fosse queimado,
nos hospitais, gente, hospitais ainda mais hospitais antigos. Tem várias dessas histórias, né? Tipo um hospital assombrado, ainda mais alas que não são usadas, né? Porque o hospital, né, acontece tanta tragédia, infelizmente, né? São muitas mortes que tem. E muitas dessas pessoas, eu acho que elas ficam presas lá de alguma forma. Mas vamos aqui pro próximo relato, que é este aqui. O Hospital das Freiras. Oi, Mariana, tudo bem? Aqui na minha cidade tem um hospital antigo, conhecido como Hospital das Freiras. Ele fica num prédio bem velho. Dizem que antigamente o local era administrado por irmandades religiosas e até hoje muitos juram que as freiras ainda circulam pelos corredores, mesmo depois de mortes. Isso segundo o que eu ouvi de médicos e enfermeiros. Falam que elas passam a noite pelos leitos observando os pacientes, como se ainda estivesse cumprindo a missão de cuidar deles. E muitas das vezes esses mesmos pacientes perguntam sobre as freiras ali para os enfermeiros e os médicos, o que não fazem eles duvidar mais da história do hospital. Há algum tempo, meu filho precisou ser internado lá. Foram dias difíceis, muita preocupação. Eu ficava no quarto com ele quase o tempo todo. Era uma ala pediátrica e lá tinha várias mãezinhas também com seus filhos. E eu acabei fazendo amizade com uma das outras mães, que estava com a filha dela no quarto ao lado. E acabamos nos tornando amigas e somos até hoje. Trocávamos palavras baixinhas à noite, dividindo ali as nossas angústias, tentando nos apoiar, já que não conseguíamos dormir. Numa dessas noites, eu saí um pouco do quarto para pegar água e a minha amiga veio comigo. Era por volta das 2 da manhã. O hospital estava num silêncio pesado, que só é quebrado pelos bips das máquinas, por alguns choros de crianças. Foi quando vimos um vulto, escuro, baixo e ágil, que cruzou o corredor correndo. E ele fez isso várias vezes. Não era como uma pessoa andando, ou era uma sombra qualquer. Parecia uma silhueta sem forma definida, que desapareceu antes de chegar na porta do quarto. Eu olhei para minha amiga na hora e ela também tinha visto. Nós duas ficamos imóveis por alguns segundos, sem saber o que dizer. Depois fui até a recepção, onde um dos porteiros ficava de plantão durante a madrugada. Contei o que tinha acontecido. Ele nem me olhou, só disse com um sorriso desconfortável que não havia ninguém nos corredores, que era coisa da minha cabeça por causa do cansaço, ou talvez uma criança que estivesse fazendo brincadeiras à noite, já que era uma ala pediátrica. Mas uns dias depois, já quase na hora da alta do meu filho, encontrei o mesmo porteiro de novo, só que dessa vez ele estava mais relaxado, tomando um café lá fora. Me aproximei e ele, com um olhar meio perdido, acho que meio sem graça, disse pra mim assim com voz baixa: "Moça, você viu mais alguma coisa?" E eu disse que não. E ele me respondeu assim: "Acontecem coisas aqui sim, mas é melhor a senhora não comentar com ninguém. Isso é de praxe. E eu só não confirmei o que vocês viram aquele dia para não deixá-las com medo." Eu fiquei com aquilo na cabeça. Nunca soube dizer ao certo o que ele quis dizer com de praxe. Só que depois daquela noite, tive que voltar ali várias vezes, mas nunca mais consegui andar por aquele hospital sem sentir que tinha mais alguém por perto. Alguém que a gente não podia ver, mas que nos via. E vi esse vulto por diversas vezes de novo. Sei que hospitais, ainda mais hospitais antigos como esses, não são lugares santos, porque aconteceu muitas coisas ruins lá. Coisas ruins que eu digo são mortes inesperadas, infelizmente. Mariana, esse foi o meu relato e te agradeço por contar no canal. Então tá contado. Muito obrigada a você por enviar o relato. E é o que eu falei, né, acima, né, o que ela disse aqui. Hospitais, né, acontecem muitas mortes inesperadas. E esse segurança, né, com essa coisa aí que você falou, que ele não entendeu ali o que ele quis dizer com o é de praxe. Ou seja, é que sempre tá acontecendo ali, né? Você não foi a primeira, não vai ser a última,
várias pessoas, e você mesmo fala que tem aparições, né, dessas freiras lá, né, médicos, enfermeiros, pacientes já viram essas freiras. Então, se tem as freiras, com certeza tem outros fantasmas, vamos supor assim, impressões, né? Sempre vai ter, ainda mais hospitais. Vamos aqui para o próximo relato, que se chama... Tá aqui, ó, relato de um médico aposentado. Olá, Mariana, meu nome é Dr. Roberto. Não vou falar sobrenome não, tá? Hoje sou médico aposentado, mas dediquei mais de 30 anos da minha vida à medicina de emergência. Apesar de ter presenciado muitas tragédias e muitas situações traumáticas, uma noite em especial no ano de 98 mudou completamente minha forma de enxergar a vida e a morte. Naquela época eu trabalhava em um hospital em Juiz de Fora, Minas, ali pertinho daqui. Era uma madrugada frio de junho, era por volta das 2h40 da manhã. Eu sei o horário porque eu tinha acabado de listar ali um óbito, às 2h30. E se tivesse passado 10 minutos era muito. Quando as portas do pronto-socorro se abriram às pressas e entraram com um rapaz aparentando ter uns 25 anos, ele deu entrada com uma perfuração grave no crânio, parecia um ferimento à bala. Ele estava inconsciente, sem documentos e em estado crítico. Fizemos tudo o que era possível. A equipe agiu com rapidez. Entubamos, estabilizamos e levamos imediatamente para a tomografia. O exame revelou algo alarmante. Ele tinha um edema cerebral extenso e uma hemorragia intracraniana. Preparamos a sala de cirurgia e tentamos descomprimir o cérebro, controlar ali a hemorragia. Foram mais de 3 horas de procedimento, mas infelizmente ele não resistiu. Às 5h53 da manhã, o jovem foi declarado morto. Abalado, mas ainda com peso da responsabilidade, foi preencher a documentação do óbito. Muitos devem dizer que nós médicos temos o coração duro como pedra, mas só Deus sabe como nos sentimos quando uma vida é perdida ali nas nossas mãos e não podemos fazer nada. Porém, ali surgiu o primeiro detalhe estranho enquanto eu redigia ali a documentação. Ninguém sabia quem ele era. Como eu falei, ele estava sem documento. Não tinha nenhuma identificação, tatuagem, cicatriz ou algo que identificasse. Segundo os socorristas, ele foi encontrado caído numa praça próxima, com um ferimento na cabeça, e não tinha mais nada. A enfermeira tentou coletar ali as digitais, mas nada estava registrado no sistema. E com muita tristeza, preenchi ali os papéis para o encaminhamento do corpo ao IML, onde seria enterrado como indigente. Foi aí que as coisas começaram a fugir do normal. O auxiliar que levava a maca até o necrotério me contou, depois que, ao chegar na porta do setor, sentiu um arrepio inexplicável. E então viu com seus próprios olhos a mão direita do cadáver se levantar lentamente, se mover e repousar sobre o peito. A mão estava caída do lado do corpo. Não havia ninguém por perto, e ele chegou a pensar que estivesse delirando ou que fosse algum estímulo do corpo ali pós-morte. Ele correu até o legista de plantão, um senhor já idoso, muito calado, e o chamou. Quando retornaram e retiraram ali o lençol que cobria o corpo, a mão estava exatamente na mesma posição inicial, ou seja, ao lado do corpo, como se nada tivesse acontecido. Na hora da autópsia, o legista notou algo inacreditável. O corpo estava absolutamente intacto. Não havia nenhuma perfuração, nenhuma hemorragia, nenhum trauma no crânio. O cérebro, inclusive, estava em perfeito estado, nenhuma lesão, nada. Era como se aquele jovem nunca tivesse sofrido qualquer tipo de ferimento, inclusive da cirurgia que a gente fez. Fui imediatamente chamado ali. Quando olhei o corpo, minhas pernas fraquejaram. Era o mesmo rosto, não havia dúvidas, era o mesmo rapaz. Mas não havia qualquer vestígios da cirurgia que eu fiz, que eu mesmo fiz, eu repito, que eu havia realizado poucas horas antes. Nenhum ponto, nenhuma cicatriz, nenhuma marca.
aquilo era impossível. Eu olhei para o legista, o seu Antônio, e disse: precisamos relatar isso ao diretor clínico do hospital. Ele me fitou com um olhar frio e profundo e apenas disse: existem coisas, doutor, entre a morte e a vida, que é melhor deixarmos só entre nós. Tipo, ele não queria que relatasse o seu Antônio lá, o legista. Antes que eu insistisse, ele cobriu novamente o corpo, empurrou a maca em direção ao fundo do necrotério e sumiu por um corredor. Eu fiquei ali sozinho, ou pelo menos achei que estava sozinho. Menos de 2 minutos depois, a porta se abriu com o som de uma chave girando na fechadura. E era o outro legista, o de sempre. Ele parou surpreso ao me ver ali e perguntou: Doutor Roberto, como o senhor entrou aqui? A única chave desse setor está comigo? E eu disse que eu tinha sido chamado ali pelo seu Antônio. E ele disse que o seu Antônio não estava trabalhando ali naquela noite. Naquele momento eu já não tinha mais nenhuma certeza do que era real ou não. Nem consegui responder, apenas balancei minha cabeça e saí. A equipe médica que fez a cirurgia comigo não se lembrava de nada. Os papéis que redigi estavam em brancos. Não sei o que aconteceu. Será que eu fui para outra dimensão, fiz uma cirurgia em outra dimensão, como vocês falam? O que aconteceu naquela noite? Isso me apavora muito até hoje, mesmo depois de aposentado. Eu não sei bem o que aconteceu. Mariana, eu não tenho explicação, infelizmente. Eu te agradeço muito por ler a minha história e sei que você faz isso com muito respeito. E por dar também voz a experiências que muitos preferem manter no silêncio. Confesso que eu nunca contei isso pra ninguém. É a primeira vez que eu escrevo. E foi aí que eu criei coragem de contar pra minha neta, que acreditou. Inclusive foi ela que mandou. Eu só escrevi o e-mail e ela encaminhou, porque eu não entendo muito bem sobre as tecnologias de hoje. Mariana, obrigada por dar voz a experiências que muitos preferem manter em silêncio. Pelo simples fato que, sinceramente, realmente é difícil acreditar nessas situações. Sei que muitos não acreditam. Inclusive, se fosse eu ouvindo essa história de outra pessoa, não acreditaria. Só acredito mesmo, porque isso ocorreu comigo e eu não tenho explicação até hoje. Muito obrigada mesmo. Eu te agradeço por mandar aqui a história aqui pro canal, né, o seu relato. Eu acredito sim, mas é tipo a equipe médica e o pessoal lá dos socorristas. Você chegou a vê-los? Você chegou a perguntar pra eles? Porque isso aí é que nem você falou, dá um certo ar ali de outra dimensão. Como se você tivesse entrado ali, feito tudo isso numa outra dimensão e ali não tivesse acontecido. Mas se não aconteceu, como que o corpo do rapaz estava lá? Tem várias lacunas aí, que nem você falou. Tem muitas coisas que você não sabe se foi real, se não foi. Porque coisas assim, o rapaz chegou lá com trauma, né, na cabeça, vamos falar assim. E você, levaram ele pra cirurgia, fizeram ali, infelizmente ele não resistiu. E no andar ali no corredor, né, que o moço estava levando, dele levantar a mão, eu acredito que sim, pode ser um estímulo ali do corpo, né, um estímulo pós-morte. Mas a questão de chegar lá e o legista, examinar e não ter nada. E esse legista aí, que, não tava trabalhando, será que você ficou sabendo se aconteceu alguma coisa com ele? Ou se talvez ele faleceu também? Por que ele não queria, né, que relatasse ali o diretor? Eu também fiquei cheia de perguntas. Né? E você chegou a relatar ali, né? Chegou a acontecer outras coisas, assim, parecidas talvez, ou você guardou pra si? Né? Mas vamos aqui pro próximo relato, que interessante esse relato aí. Vamos aqui pro próximo, que eu achei o título bem interessante. Se chama O Ceifador do Hospital. Olá, Mariana, espero que você esteja bem. Me chamo Daniel, nome fictício, pois sei que muitos não vão acreditar no que vou contar e prefiro não me expor.
Sou enfermeiro há mais de 18 anos e trabalho em um hospital muito antigo, conhecido por todos aqui da cidade. Mando esse relato porque acompanho seu canal há um tempinho e confesso que ouvi outras histórias que me deu coragem de, enfim, compartilhar o que aconteceu comigo. Desde os primeiros meses de trabalho naquele hospital, notei que havia algo estranho, mas nunca falei disso com ninguém, por medo de parecer ser louco. E também porque, sinceramente, eu mesmo duvidaria do que eu via. Durante uma madrugada, principalmente nos plantões longos, eu comecei a perceber uma figura estranha andando pelos corredores. Às vezes era só um vulto, outras vezes parecia claramente uma silhueta do que eu acho que era um homem muito alto, magro, coberto por uma sombra densa, negra, como se absorvesse a pouca luz ali ao redor dele. Ele não olhava para os lados, não parecia ver ninguém, apenas caminhava e parava diante de certos leitos. O mais aterrorizante, Mariana, é que quase todas as vezes em que essa figura parava diante de um paciente, esse mesmo paciente acabava morrendo naquela mesma noite, ou mais tardar no dia seguinte. Pelo que eu observei, ele nunca tocava ninguém, mas ficava ali parado por alguns segundos, como se estivesse sugando ali a energia, e depois seguia adiante, como se cumprisse algum tipo de função. Nos primeiros anos pensei que fosse só coincidência, cansaço, sono, estresse, mas com o passar do tempo, a frequência disso aumentou e os padrões se repetiam. Cheguei até a comentar com uma colega mais velha, em tom de brincadeira, e ela apenas me respondeu bem sério: tem coisas aqui dentro que é melhor a gente não enxergar não, e fingir que não vimos, se a vermos. Desde então eu fiquei calado. Além disso, o hospital em si já tem uma fama de ser muito carregado. É um prédio antigo, que começou como um sanatório no início do século passado, eu acho. As paredes têm umas manchas de mofo, parece formar rosto. Mesmo pintando elas regularmente, sempre essas manchas voltam. É um prédio antigo, como disse. Já ouvi vozes, sussurros, nomes de que não estavam na escala, vozes de pessoas que não estavam escaladas para aquele dia, choro vindo de quartos que estavam vazios, gente me chamando no meio do corredor e quando eu virava não tinha ninguém por perto. Uma das experiências que mais me marcou aconteceu há alguns anos, quando eu precisei descer ao prédio antigo do necrotério, que fica nos fundos, no subsolo, que quase ninguém gosta de ir por motivos óbvios. Quando eu entrei, vi com os meus próprios olhos. Aparentemente estava tudo normal. Eu vi duas pessoas que estavam conversando e andando. O problema é que essas duas pessoas atravessaram as paredes do fundo, como se não fosse feita de carne e osso. Fiquei paralisado, lembrando que não tinha porta alguma onde elas atravessaram. Eu nem consegui terminar o que fui fazer lá embaixo. Eu voltei correndo, tremendo. Mariana, eu já me questionei se tudo isso era coisa da minha cabeça, mas já são muitos anos, muitos turnos, e nunca deixou de acontecer. Queria muito saber se alguém já viu esse tipo de figura, essa sombra. Seria um anjo da morte, um ceifador, um espírito de passagem ou algo pior, algo que suga ali a energia dos pacientes? Se você puder compartilhar esse relato no seu canal, eu agradeço de coração. E quem sabe alguém que esteja ouvindo tem uma explicação para esse ser que caminha entre nós e entre os que estão prestes a partir. Confesso que nunca senti medo dele, mas ele me intriga bastante. Muito obrigada, Mariana. Eu que te agradeço. E, gente, que interessante esse relato. Eu acredito que pode ser, sim, um anjo da morte, né? Que ele aparece ali, né? Você vê ele, e você só vê ele, é que você faz turnos, né? À noite. Então, você vê ele mais no seu turno à noite. E ele aparece ali, chega lá no leito da pessoa e logo depois ou a pessoa falece na mesma noite ou no dia seguinte. Então pode ser sim um ceifador, um anjo da morte.
Pode também ser assim um espírito que suga ali a energia também, né? Pode ser também. Mas que interessante, né, esse relato. Daí tem essa coisa aí também dos vultos, né, atravessarem parede, né? Aparentemente eram 2 homens normais. E quando ele viu, eles tipo atravessaram a parede e não tinha porta. Né? Deve que ser, será que são espíritos que estão presos ali perto do necrotério também? Né? Bem interessante, gostei demais desse relato. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado aí dessa coletânea aí sobre hospitais, né? Gente, eu adoro esse tipo de relatos, principalmente hospitais. E esse hospital que ele mandou aí tem aquela coisa também de ser ali um sanatório, né? Foi um sanatório antigo. Então já vem com aquele peso todo ali, né? Mas é bem interessante. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Quem gostou, deixa o like, compartilha aí com seus amigos. Se esse vídeo tiver a função de hypar, hype ele aí pra mim, que isso vai ajudar muito aqui o canal. Se inscrevam também, quem não é inscrito, tá? Não se esqueça de se inscrever aí, compartilhar aí com seus amigos. Se tiver alguma história relacionada ao sobrenatural que quiser mandar aqui pra mim, o e-mail vai estar aqui, ó, na descrição desse vídeo. E, gente, eu quero falar aqui pra vocês, tem muitas pessoas nos comentários perguntando: essas histórias não são reais e coisas. Não tem como eu falar pra vocês se são reais ou não. Eu simplesmente acredito e trago aqui pra vocês. Né? Cabe vocês decidir aí se vocês acreditam ou não. Tem até uma pessoa que ela comentou num vídeo que a gente tem que selecionar mais as histórias. E sim, eu tento selecionar muito aqui, mas tem coisas que realmente a gente vê de cara, isso não é real. Não tem como ser, até mesmo pela escrita ou por coisas assim. Você vê que é algo inventado, porque não tem nada a ver com a nossa realidade. Não que, né, coisas que aconteceram em outras realidades aí não sejam reais, tipo Sete Além, essas coisas. Mas assim, que foge mesmo, que você vê que é invenção. Mas tem coisas que, infelizmente, eu não posso falar pra vocês se é ou não. Então eu tento fazer uma seleção aqui, trago aqui pra vocês e eu super acredito. Eu acho assim que, infelizmente, né, quando a pessoa é muito cética, não vai acreditar, né? E eu super acredito e cabe aí a vocês aí, quem acredita ou não, né? Comenta aí nos comentários aí o que vocês acham. Eu tô sempre lendo os comentários, respondendo o máximo possível também, né, porque eu acho isso importante, interagir aqui com vocês também, nem que seja através dos comentários. Né? E críticas construtivas são sempre muito bem-vindas. Tem até uma moça que ela comentou sobre o som do microfone. Ele tá aqui, gente, no máximo. Mas eu também não falo tão alto assim. Eu tento falar o mais próximo dele e tento falar o mais alto, né? Mas eu também não falo muito alto também. Já é coisa minha também. E aí, assim que eu puder, eu troco de microfone, ponho um melhor ainda pra destacar mais a voz. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like. Não esqueça de hypar quem puder aí, hypá-lo pra mim. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui!